Já dá para começarmos. Vamos iniciar oficialmente a nossa quarta aula da disciplina Saúde do Idoso. Hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a caderneta do Ministério da Saúde, que funciona como um parâmetro para a nossa assistência. Quem alimenta essa caderneta é o profissional técnico em enfermagem. Então, quanto mais você domina esse protocolo, menos dificuldade você passa na atenção em saúde do idoso quando você está na assistência, tá bem? Trouxe a caderneta para vocês mais atualizada do Ministério da Saúde, que estamos na nossa quarta edição, tá? Ela é a caderneta de 2017, porém existe uma outra já em circulação. Essa que está mais atualizada ainda é em teste, então o Ministério da Saúde ainda não fez a substituição. Tá? Primeiro ele lança numa cidade para teste, se houver um feedback positivo, ele lança em todo o território nacional. Ainda está na fase 3 das testagens. Então a mais atualizada que nós temos, que vocês vão entrar em contato nas unidades de saúde, é essa daqui, a caderneta da pessoa idosa, quarta edição do Ministério da Saúde do ano de 2017. Na caderneta, nós vamos encontrar, a apresentação desse idoso, os dados pessoais, a avaliação da pessoa idosa, medicamentos fitoterápicos, os suplementos, as vitaminas que ele faz uso, diagnóstico e internações anteriores, cirurgias realizadas, reação adversa à terapia medicamentosa ou até mesmo alergia, dados antropométricos, as medidas desse idoso tem que ser realizada pela enfermagem. Eles sempre ajudam, Maria de Fátima, quando a gente fala, a nossa situação, que estamos estudando, a gente pede material, o pessoal do posto, da atenção primária, eles têm, assim, esse cuidado de nos ajudar. Então, muito legal. A gente também, vez ou outra, eu costumo pedir carteira de vacinação de criança na maternidade, lá é que tem bastante. Eles sempre me dão, tanto a masculina quanto a feminina, para a gente trabalhar na sala de aula, para poder capacitar vocês, Então, assim, conseguir essa carteira é muito legal. Tem também aqui, todas as informações complementares desse idoso, a avaliação do ambiente que ele vive, quedas, que nós já trabalhamos no material anterior, identificação de dor crônica, hábitos de vida, controle da pressão arterial, controle da glicemia, calendário de vacinação, avaliação da saúde bucal desse idoso, agenda para consulta e exames e como devemos utilizar a caderneta. Mais embaixo, nós temos todas as orientações das recomendações do Ministério da Saúde. Temos as orientações com relação aos direitos da pessoa idosa, orientação quanto ao uso e ao armazenamento de medicamentos, o caminho para acesso dos medicamentos via SUS, alguns passos para uma alimentação saudável, equilibrada e balanceada por nutricionistas, aquela dieta acessível que qualquer idoso consiga ter acesso e ele possa ali se alimentar tendo uma alimentação balanceada e saudável. Saúde bucal, prevenção de quedas, atividade física, orientação com relação à sexualidade e algumas listas aqui de telefones pessoais e de serviços úteis para esse idoso. Então, eu gostaria de começar com vocês aqui, com os dados pessoais, que é vocês que vão alimentar essa carteira. Nome completo desse paciente, uma fotinho 3x4, apelido ou nome social, por exemplo, o seu Joaquim da padaria, Dona Mariazinha. Eu tive um paciente que por muito tempo, acompanhei ele uns 3 anos, que era o Joaquim do Beco, o apelido dele. E o nome dele era José Henrique, nada a ver com Joaquim do Beco, Mas era o apelido dele. E todo mundo no bairro conhecia ele como Joaquim do Beco. Então, era o apelido social, E essas pessoas idosas geralmente têm um apelido assim, que são conhecidos, naquela localização. Número do cartão do SUS, número do documento de identidade, número do CPF, nome completo da mãe desse idoso. A data do nascimento, sexo aqui, o gênero dele, município que ele nasceu e o estado, tá? Não é o que ele mora, é o que ele nasceu. A nacionalidade dele, se ele é brasileiro, naturalizado ou se é estrangeiro, se for o país que ele nasceu. Vamos perguntar, o nível
de escolaridade dele, se ele sabe ler, né? Até que série ele estudou. Aí tem aqui, ó, nenhuma, de 1 a 3 anos, estudou de 4 a 7 anos, estudou 8 anos ou mais. Qual é a raça ou a cor desse indivíduo, se ele tem alguma religião e se ele tiver, você deve dizer qual é a religião que ele tem. E isso a gente já viu em ética e bioética, né? De acordo com a religião do paciente, a assistência de enfermagem muda. Ocupação ou profissão principal, aí você coloca aqui do lado. Situação conjugal, tá solteiro, tá divorciado, tá viúvo, se tá viúva, quanto tempo? Né? Se tá casado, se tem convívio com o parceiro ainda, porque às vezes a pessoa é casada no papel, mas não tem mais o convívio com o parceiro. Ou se tá aqui em outra situação, né? Que hoje em dia tudo é possível. Qual é a unidade básica de saúde que ele frequenta? Se ele tem alguma alergia de maior gravidade e se ele tiver, especificar qual é essa alergia. Se ele tem alguma deficiência, tá? E se ele tiver alguma, a gente tem que relatar aqui embaixo. É uma deficiência auditiva? É uma deficiência física? É uma deficiência visual? Né? É uma deficiência intelectual cognitiva, por exemplo, tem Alzheimer, tem demência, tem mal de Parkinson, né? Esquece as coisas, está com problema na memória, então a gente vai colocando aqui e alimentando, né? Grupo sanguíneo e o fator RH. A maioria dos idosos não sabe sua tipagem sanguínea e nem o fator RH. Então, o que a gente faz? O enfermeiro, ele pode solicitar exames, tá? Então, você comunica ao enfermeiro que esse idoso não sabe, o enfermeiro vai fazer a solicitação de exame, vai marcar o dia, ele vem na unidade, coleta, e quando o resultado sair de 3 a 5 dias depois, a gente coloca na caderneta. Endereço residencial desse cidadão. Com relação ao endereço, maior número de informação possível. Outra coisa, se você tomar conhecimento de algum paciente idoso, tá? Verifica se ele é atendido naquela unidade mesmo. Porque o que acontece? O paciente mora lá no universitário. No universitário tem toda uma política voltada para a pessoa idosa. O postinho de saúde Nimeu Isfran, ele trabalha muito bem essa questão, acompanha muito bem os seus idosos. Mas o posto de saúde do bairro São Francisco não funciona da mesma forma. E aí esse idoso sai, geralmente o idoso ele sempre vem morar com o filho, né? Aí ele sai da localização que ele tá e vai para outra unidade. O interessante seria que a família também levasse esse cadastro, informasse a unidade que esse paciente ele está mudando de endereço, porque a maioria das vezes acontece, a família muda esse idoso, não avisa a comunidade, e aí no sistema aquele idoso fica lá como desistente do tratamento e a gente não tem como ofertar. Professor, então tem que fazer como? Tem que comunicar a unidade que você é atendido para qual é o bairro que você está indo. E a unidade vai entrar em contato com a unidade desse bairro e verificar qual é o suporte que ela oferece. Né? Quando a gente vai se mudar, que a gente tem filho, a primeira coisa que a gente observa é se naquele bairro tem posto de saúde, né? A mesma coisa, quando a gente vai se mudar e tem um idoso, quando é criança, a gente verifica se tem escola perto, né? Quando é idoso, a gente tem que observar se o posto de saúde que tem atende bem esse idoso. Se não, essa unidade tem que encaminhar esse paciente. A nova unidade que vai receber precisa de um tempo para se adaptar e montar a equipe para prestar assistência para esse idoso, porque cada bairro tem a sua realidade, né? E aí não é de uma hora para outra que as coisas mudam. E aí os idosos ficam em situação de risco social sem cobertura pelo serviço social, exatamente porque no sistema a gente não sabe onde é que esse indivíduo foi parar. Então, isso tem que ser avisado na unidade de saúde. Colocamos aqui todos os dados do endereço desse paciente e cadastramos ele no sistema. Aí a gente vai entrar nas informações sociofamiliares, né? A gente precisa saber se esse idoso mora sozinho. Se ele morar sozinho, a gente tem que comunicar ao Ministério Público, porque pode ser enquadrado a família dele como abandono de incapaz. Se ele mora com algum familiar, né? Ele mora com um cônjuge ou companheiro, não reside numa instituição de longa permanência, né? Ou se ele reside, a gente coloca aqui, como por exemplo, no Lados Vicentinos, né? No local aí específico para que essas pessoas fiquem quando elas não têm residência fixa.
Nos últimos 30 dias, a gente pergunta aqui se ele encontrou com algum amigo ou com familiares para conversar, fazer algum tipo de atividade, passear, caminhar, né? E aqui a gente está observando se ele tem contato com outras pessoas. Se ele não tem, a gente já tem que ficar alerta aí com relação à depressão, né? E aí a depressão, ela anda de mãos dadas com o índice de suicídio. Então, a gente já fica atento a essa questão. Se ele tem fácil acesso aos serviços como farmácia, padaria, supermercado, consulta, não é? Se ele tem acesso a transporte, se ele consegue se transportar bem, se ele trabalha atualmente, né? Se ele está recebendo alguma aposentadoria ou pensão, se ele recebe algum benefício ou prestação continuada, né? Se tem algum benefício aí do governo, se ele ganha Bolsa Família, tudo isso a gente coloca aqui na cadernetinha dele. Então, você não tem que adivinhar absolutamente nada, vai estar tudo descrito na caderneta, você só vai alimentar. Depois você passa esses dados também para o prontuário desse paciente, porque vai que por um acaso ele perde essa carteira, aí a gente tem um espelho na unidade, né? E refaz a mesma coisa quando é criança, né? Para vacinar, a gente sempre fala para a mãezinha, leva sempre no mesmo postinho de saúde. Por quê? Porque lá é feito um espelho. E se a mãe perde essa caderneta, a gente tem como refazer, pelo menos ali as informações mais essenciais, que é quais as vacinas, quando tomou, né? A mesma coisa que com o idoso. Se ele tem um espelho, que é o prontuário dele na unidade, fica mais fácil caso ele perca essa carteira. E aí a gente procura verificar quem é a pessoa de referência para a gente comunicar, né, a situação desse idoso. O nome dessa pessoa, a data de nascimento dessa pessoa e qual é o vínculo que essa pessoa tem e o endereço dela. Telefone fixo, telefone celular, se essa pessoa mora com o idoso, né? E quando foi que a gente obteve essa informação, porque tudo isso muda, né? E aí, se ele tiver mais de uma, a gente vai relatando aqui embaixo. Avaliação da pessoa idosa, que o técnico de enfermagem tem que fazer, né? A gente vai verificar qual é o nome do medicamento que ele utiliza, se esse medicamento é alopático ou fitoterápico, né? Alopático é o que vende em farmácia, que ele pega no posto. Fitoterápico é o que ele manda manipular. Se ele faz uso de alguma suplementação vitamínica e qual é a concentração. Aí aqui do lado a gente coloca a dose e a frequência e aqui do lado a gente coloca a data do início e o tempo de uso. Vamos lá. Digamos que ele toma insulina, NPH, 2 vezes ao dia. Então, você coloca aqui do lado, ó, toma insulina, NPH. Dose de frequência, de 12 em 12 horas ou 2 vezes ao dia. Quando foi que ele começou? Às vezes ele não sabe quando foi que ele começou, a data específica. Mas ele sabe assim, meu filho, eu tomo essa medicação desde 2010. É sacanagem. Vocês estão vendo? Maravilha. Vamos esperar passar. Acho que passou. Não. Pronto, agora foram embora. Então, a gente alimenta aqui as medicações que ele usa e o tempo que ele está usando e qual é a dose de frequência. E aqui embaixo, a gente vai relatar se ele tem uma polifarmácia. O que significa uma polifarmácia? Se ele faz uso de mais de 5 medicamentos, né? E aqui a gente coloca a data. A partir do momento que a gente faz esse quadro aqui de investigação e ele toma vários medicamentos e a gente sabe que ele mora sozinho, porque a gente fez, né, a pesquisa social lá em cima, nós temos que montar um quadro para deixar na casa dele explicando quais os medicamentos que ele tem que tomar e qual o horário. E a maioria das vezes, gente, o paciente, além de tudo, ele é analfabeto. Mora sozinho, é analfabeto e toma um monte de medicamento. Tem paciente que vai no posto só perguntar qual é o remédio que ele tem que tomar naquela hora, porque ele não sabe. Daí a gente tem que montar ali uma estratégia de identificar, né, os horários e as medicações que ele precisa tomar naquele horário.
Vamos lá. Quando a gente termina de verificar se ele tem uma polifarmácia, né? A gente observa quem foi que prescreveu esse medicamento. Aí aqui, ó, foi prescrito por algum profissional, né? Se foi prescrito, qual foi o profissional? Ah, eu fui numa nutricionista e ela me indicou essa vitamina. Ótimo. Eu fui num farmacêutico e ele me indicou isso aqui. Eu fui no médico e ele me indicou isso aqui. Data. Ah, minha filha, não lembro, acho que foi em janeiro. Aí você coloca aqui. Motivo, né? Ah, porque eu tava tonto, tava sentindo tontura, eu tava com anemia, eu tava fraco. E aí você coloca aqui do lado qual foi o motivo que levou ele a fazer uso daquela medicação. Quais são as condições de saúde diagnosticadas desse paciente? Aí eu tenho aqui, ó, condições crônicas, sensíveis da atenção básica. Acidente vascular cerebral, anemia, asma, diabetes, doença arterial coronariana, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC, epilepsia, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e úlcera gastrointestinal. Se ele tiver essas patologias, alguma dessas, você coloca aqui o ano que ele foi diagnosticado, se ele já foi internado alguma vez por conta das patologias, e você coloca a data aqui. Embaixo a gente tem as condições frequentes, como por exemplo, depressão, incontinência urinária, incontinência fecal, declínio cognitivo ou até mesmo uma demência. Outras condições para diagnósticos, né? Digamos que o paciente tem ali Parkinson, Alzheimer, e aí você coloca aqui embaixo o ano do diagnóstico aqui na lateral e quando foi que ele foi internado por conta dessa patologia. E se não, não tem problema. Aí aqui embaixo tem mais um quadro para você ir alimentando tudo. No 2.3 ele fala sobre as cirurgias realizadas, né? Das cirurgias realizadas, aí você coloca aqui, ah, eu tirei o apêndice, aí você coloca apendicectomia. Quando que o senhor tirou o apêndice? Tirei em 2014, tá aqui. Aí alguma observação. Ah, minha filha, depois que eu tirei o apêndice, eu não posso mais comer tal coisa que eu passo mal. Ou então, ah, minha filha, depois que eu operei essa perna, nunca mais eu fui o mesmo, não consigo andar direito, né? Observação que ele faz ali com relação a alguma complicação ou alguma reabilitação pós-cirúrgicas. Se ele tiver reação adversa a algum medicamento, você coloca aqui embaixo qual é o medicamento que ele tem reação adversa ou alergia, a data que ele descobriu isso e o que foi que ele apresentou. Vamos lá. Ah, eu tomei dipirona e eu passei mal, a minha pressão baixou, minha filha. Eu botar aqui, medicamento, dipirona. Quando? Ah, a última vez que eu tomei dipirona foi lá em 2010, que eu fui na UPA, me aplicaram dipirona e eu quase morri. 2010. O que foi que você sentiu? Eu desmaiei. Aí você coloca aqui, reação, desmaio. Tudo isso. Aí tem aqui embaixo, ó, vários quadrinhos para você colocar. Porque toda vez que você vai na casa dele fazer uma visita ou que ele vai na unidade passar por uma consulta de enfermagem, tudo isso deve ser preenchido, porque no quesito idoso, né, essas coisas são cíclicas, elas mudam muito rápido. Então, a gente tem que estar sempre alimentando tudo isso. Nas medidas antropométricas, é imprescindível, gente, não pode faltar peso do paciente, altura, o IMC e o perímetro da panturrilha esquerda. Professora, para que eu tenho que medir a panturrilha esquerda desse idoso? Para verificar se ele não está perdendo massa magra, que é músculo, né? Se ele estiver perdendo músculo, a gente precisa ali entrar com alguma intervenção, porque isso fala da carência nutricional desse paciente, da falta de atividade física e do estado caquético que ele vai entrar logo a seguir. Então, a gente observa a medida da panturrilha e anota aqui embaixo, olha aqui, ó. Se o perímetro da panturrilha esquerda dá entre 45 e 40, ficar aqui, ó, na casa do verde, né? A gente faz o acompanhamento normal de rotina desse idoso. Se der aqui no amarelo, né? Você marcou aqui, deu 31. Aí deu aqui no amarelo. Você vai ter que ter mais atenção com esse idoso, vai ter que ir mais vezes para consulta. E se tiver aqui no vermelho, ele precisa de um plano de ação, ele já precisa de intervenção. E aí quem faz isso é o médico geriatra, tá? Que faz o acompanhamento com o nutricionista e de repente esse idoso pode até passar pela situação de sonda nasogástrica, que é uma sonda para alimentação.
E aí a gente observa o controle da perda de peso, né? A gente sabia do peso do paciente no dia que a gente foi lá, a gente está indo de novo, a gente observa se ele perdeu o peso ou se ele ganhou peso. E se ele perdeu, a gente já anota aqui embaixo. Então, aqui embaixo, ó, controle da perda de peso. E o quanto que ele perdeu. A gente coloca aqui embaixo a data. Aqui, ó, o IMC, quando a gente calcula, já tem na caderneta os valores de referência para a pessoa idosa. Maior que 22 quilos por metro cúbico, né, a gente chama isso de baixo peso. Maior ou igual a 22 e menor ou igual a 27, a gente fala que isso é peso adequado. Maior que 27, nós chamamos isso de sobrepeso. Então, vamos lá. Qual é a idade desse idoso? A gente tem que colocar aqui. Qual é a autopercepção dele relacionada à idade? Isso aqui é muito legal. Essa é a parte mais legal da caderneta. A gente pergunta assim, ô, seu João, quantos anos o senhor tem? 75. E comparado, o senhor tem muito amigo, não tem, seu João, assim, da sua idade? Tem, meu filho, eu tenho uns 3 amigos da minha idade. E se o senhor se comparasse com eles, quantos anos o senhor se daria? Minha filha, eu me dava 50, porque o que eu faço com 75, o Joaquim não faz. Joaquim tá lá, 75 anos, o homem tá morto, acabado, não serve mais pra... Gente, as histórias são incríveis. Então, assim, essa autopercepção, né? Quanto de idade ele se daria pelas condições que ele ainda se dispõe a executar naquele sentido, né? Se ele tem alguma limitação física e se essa limitação física traz alguma dificuldade ou impede ele de realizar algumas atividades. Quais são elas? Vamos lá. Ele consegue se curvar, se agachar ou se ajoelhar? Aí ele fala, eu consigo. Tem alguma dificuldade para fazer isso? Só um pouquinho. Então, a gente marca aqui, ó. Pouca dificuldade, média dificuldade, muita dificuldade. Ou ele é incapaz de fazer isso, ou ele faz sem nenhuma dificuldade. A gente vai só marcando, né? Se ele consegue levantar ou carregar peso de aproximadamente 5 quilos. Se ele consegue elevar ou estender os braços acima do nível do ombro, se ele consegue escrever, manusear ou segurar pequenos objetos, se ele consegue andar 400 metros, aproximadamente ali 4 quarteirões, se ele consegue fazer algum serviço doméstico pesado, aí de exemplo aqui a gente colocou, né, esfregar o chão e limpar a janela. Se ele conseguir tudo isso e ele tiver de 60 a 74 anos, maravilha. Se ele não conseguir, tiver de 75 a 84 anos, né, tá dentro do esperado. E aí a gente faz uma média aqui embaixo. E a média a gente observa se ela foi boa, excelente, ruim ou regular. Aí tá aqui, ó, toda a pontuação. De acordo aqui em cima com o que a gente marcou, ó, nos dados aqui em cima, bonitinho, pouca dificuldade, a gente vai marcando. Qual é o número que a gente marca aqui, ó? 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, e no final a gente faz uma somatória. Se deu aqui, ó, até 3, aí a gente fala que foi boa ou excelente. Se deu menos que 1, a gente fala que é regular ou ruim, que ele já perdeu ali a capacidade que ele tinha. Aí aqui, ó, tem outras situações que a gente mede a incapacidade dele. Por exemplo, por conta de algum problema de saúde, o senhor já deixou de fazer compras? Aí fala, minha filha, deixei. Ou então ele fala assim, não, minha filha, eu faço tudo isso sozinho, sem problema nenhum. Por causa da sua saúde física, o senhor já deixou de colocar o seu dinheiro, né? Deixou de controlar o seu dinheiro, ou os seus gastos, ou de pagar as suas contas? Já, minha filha, quem cuida do meu dinheiro é meu neto, é minha filha, é minha sobrinha, porque eu não sei cuidar mais do meu dinheiro. Por causa da sua saúde ou condição física, o senhor deixou de caminhar dentro de casa? Não, sim, né? Vai observar qual é a situação do cliente. Por causa da sua saúde ou condição física, você deixou de realizar alguma tarefa doméstica leve, como, por exemplo, lavar uma louça, né? Fazer ali uma limpeza de leve, superficial. Por causa da saúde física, você deixou de tomar banho sozinho? E aí vai colocando isso. E a partir daí a gente observa qual é o grau de dependência desse idoso, tá? Protocolo de identificação do vulnerável. Se você marcou lá todos os pontos e deu aqui na casa do verde, ele só precisa de acompanhamento de rotina. Se você marcou todos os pontos e deu aqui no vermelho ou no laranja, ele precisa de atenção, tá? De um plano de ação. Geralmente, quem faz o plano de assistência e ação
é o profissional enfermeiro e o técnico de enfermagem executa. Informações complementares aqui. A gente observa a questão cognitiva. Por exemplo, alguém da família ou algum amigo dele já falou para ele que ele está ficando esquecido? Se tá, a gente marca aqui. Esse esquecimento piorou nos últimos meses? Marca aqui também. E no último mês, você ficou desanimado, teve tristeza ou apresentou desesperança? Marca também. No último mês, ele perdeu o interesse ou prazer, né, de fazer algumas atividades que antes eram prazerosas e agora não são mais? Por exemplo, meu filho, eu adorava cuidar das minhas plantas, agora eu não gosto mais. Não tenho mais vontade nem de cuidar das minhas plantas. Aí outro falou assim, eu amava meus animais, agora nem meus bichinhos mais me dão alegria. Isso aqui já sinaliza aí um estado de possível depressão. Com relação ao humor, né? Desânimo, tristeza ou desesperança. E com relação ao humor também, deixar de sentir prazer nas coisas que antes eram prazerosas. Na relação ambiental, né? Nas áreas de locomoção dele, a gente observa tudo que tem e marca. Por exemplo, ontem na aula de queda, a gente estava falando sobre isso, né? Se as áreas que ele convive são áreas livres, né? Se ele tem como se locomover, se tem presença de barras de apoio para ajudar ele a se locomover, se os pisos são uniformes, se os tapetes são bem fixos ou até se não tem, porque a orientação é não ter tapete. Se a iluminação, se a casa é boa iluminação, ou se ele, ao entrar no cômodo, tem interruptor ali de fácil acesso para que ele possa acender as lâmpadas e iluminar o caminho dele, porque ele já tem ali problema na visão, né? Então, a iluminação ajuda bastante. No banheiro dele, tem barra de apoio, perto ali do chuveiro, perto da pia, perto do vaso sanitário. Na cozinha, os armários são baixos, sem que ele tenha necessidade de usar uma escada, né? E se na casa dele tiver escada, se tem corrimão e se os lados da escada são bem firmes e se o piso dessa escada é antiderrapante, tá? Prevenção de quedas, né? A gente já viu na aula anterior. E aqui ele está perguntando se esse paciente já caiu. Se ele caiu, quando foi que ele caiu? Mês e ano, né? E qual foi o local da queda? Foi dentro de casa? Foi fora de casa? Essa queda causou alguma fratura? Se sim, qual foi a fratura, né? Ele parou de realizar alguma atividade por medo de cair novamente? Aí você marca aqui de novo. Com relação à dor, né? Esse paciente sente alguma dor crônica? Dor crônica é causada por alguma patologia que esse paciente já apresenta, né, de maneira pregressa, anterior à situação, né? Qual é a intensidade da dor e qual é a duração dela, né? Já está convivendo com essa dor há mais de 3 meses? Essa dor, ela se apresenta como um choque ou como uma queimação, né? Essa dor piora quando ele anda? Essa dor melhora quando ele fica em repouso? Aí a gente observa aqui, ó, data que você mensurou isso, né? O local que ele sente essa dor e a intensidade dessa dor. Ela é leve? De 1 a 10, né? Qual nota o senhor dá para essa dor? Minha filha, minha dor é 7. Aí tá aqui, o 7 está na escala do dor moderada. E aí tem vários aqui para a gente ir preenchendo a cada visita. Com relação à identificação dos hábitos de vida desse idoso, né? Se ele se interessa por vida social ou por lazer, por exemplo, ele frequenta algum centro-dia, algum clube, algum grupo de convivência? Ele realiza algum trabalho voluntário? Ele tem alguma atividade de lazer? Com relação às atividades físicas, né? Ele pratica alguma atividade física, como caminhada, natação, dança, ginástica? Se pratica, ele pratica quantas vezes na semana? Tem que ser no mínimo 3 para ser vista como uma atividade física assídua. Alimentação, né? Quantas refeições ele faz por dia? Tem que ser no mínimo 3. Se nessas refeições ele consegue ingerir fruta, legume, verduras, né? E se pelo menos uma dessas 3 refeições ele consegue ingerir carne, peixe ou ovos, né? E se ele tem algum costume de consumir bebidas açucaradas, né? Refrigerante, bolo, biscoito recheado, sobremesas, né? Se ele tiver, você já marca aqui também. E no preparo das refeições dele, como é que é? Tem uma grande quantidade de óleo, de gordura, de açúcar, de sal, tabagismo. Ele fuma?
Se ele fuma, ele gostaria de parar de fumar? Se sim, tem programas para isso no posto de saúde. Se ele já parou, a gente pergunta há quanto tempo ele é ex-fumante. Álcool, né? Ele consome bebida alcoólica ainda? Se ele consome, ele já sentiu a necessidade de reduzir ou de suspender? Se sim, alguém já criticou ele por beber? Se ele se sente culpado por estar bebendo? E se ele costuma beber logo pela manhã? E aí a gente vai para o controle da pressão arterial. Toda vez que você visita um paciente, você deve mensurar a pressão arterial. É uma consulta que você está fazendo. Mensura a pressão arterial e coloca a data toda vez, para sempre. Paralelo a isso, você já verifica o destro, a glicemia desse paciente. Você coloca a data, se o horário que você verificou ele estava em jejum ou se foi um horário casual. Por exemplo, eu estava lá 3 horas, eu dei uma passadinha lá na casa do seu João e ele tinha acabado de lanchar. Aí eu já estava lá, verifiquei logo a pressão e o destro, o nível de açúcar no sangue. Deu uma alteração. É porque foi casual, ó. Deu muito alterado, seu João, agora vamos fazer em jejum. Amanhã vem aqui, a gente faz em jejum. Ou o senhor vai lá na unidade, verificar em jejum, para a gente anotar aqui também. A gente já tem ali um parâmetro para basear esse valor que está sendo apresentado para a gente. Aqui no finalzinho, a gente tem o calendário de vacinação desse idoso. Das vacinas que ele precisa tomar, né? Ele tem que tomar a influenza, que é a vacina da gripe, e ela é anual. Aí aqui o profissional coloca a data, o lote e a assinatura. Outra vacina que ele precisa tomar é a dupla adulto. Então vai colocar aqui, ó, primeira, segunda e terceira dose, o reforço, lote e assinatura. Outra vacina que ele precisa tomar é a antipneumocócica, tá? Primeira dose e a dose de reforço. Aí, lote e assinatura. Aí, vamos lá. Período indicado aqui, ó, para as vacinas como a influenza. Todo ano. É uma vacina anual. Ela combate a gripe. Aí, a dupla adulto combate contra difteria e tétano. Ela deve ser tomada a cada 10 anos. Contra a pneumonia, né? É uma vacina que combate aí as infecções por pneumonia. Ela deve ser administrada por recomendação do profissional médico sempre que necessário. Uma outra vacina é a vacina contra a febre amarela, que tem que ser dado reforço a cada 10 anos. Avaliação da saúde bucal, quem faz é o dentista da unidade ou o técnico em saúde bucal. A nossa parte volta a ser aqui, ó, a partir da página 39, com a agenda de consultas e exames desse paciente. Então, a gente coloca a data, a hora, o local que ele deve estar e o que ele vai fazer. É uma consulta? É um exame? E o nome do profissional, para a gente melhorar aí a qualidade da assistência desse paciente. Quando a gente termina de fazer tudo isso, a gente tem que colocar a nossa assinatura e a data que nós realizamos todas essas verificação de informação. Então, você coloca aqui a data de hoje, né? E do lado, o profissional responsável. E eu gosto que vocês coloquem assim, ó, técnico em enfermagem ou estagiário técnico em enfermagem, para a gente saber qual foi o profissional que consultou esse paciente pela última vez. Porque pode ser um técnico, pode ser um enfermeiro, pode ser um médico, pode ser o farmacêutico, pode ser o nutricionista, né? Pode ser o dentista. Então, todo profissional que faz atualização deve assinar em seguida. E aí eu gostaria de mostrar para vocês que na caderneta a gente já encontra algumas orientações, né? Direitos da pessoa idosa nós observamos na primeira aula, tá aqui todo o Estatuto do Idoso. Aí tem o caminho para acesso aos medicamentos via SUS, a gente vai ver isso na segunda-feira. Tem aqui, ó, 10 passos de uma alimentação saudável, tá? Quem indica são os nutricionistas. Saúde bucal e todas as orientações que os profissionais dentistas deixaram. Prevenção de queda, a gente já trabalhou isso na aula anterior. E eu queria conversar com vocês aqui, ó, sobre a sexualidade dos nossos idosos, tá? Isso é um assunto que em muitas situações é um tabu e que a gente pode colocar na roda de conversa porque não vai trazer nenhum constrangimento. A gente não pode esquecer que essa pessoa é uma pessoa que ainda tem a sexualidade. Ela pode não
mais executar o ato, mas ela ainda tem desejos, e esses desejos merecem ser ouvidos e respeitados, né? Sexualidade ou sensualidade continuam fazendo parte das nossas vidas, independentemente da nossa idade. Isso tem que ficar claro para nós, profissionais da área da saúde, para a gente compreender e ajudar. Algumas condições podem interferir na vida sexual, como, por exemplo, diabetes, colesterol alto, fumo, álcool, menopausa, uso de drogas ou de alguns medicamentos. Devemos ter cuidado com o uso de medicamentos que prometem melhorar o desempenho sexual, como, por exemplo, o Viagra, porque todo medicamento só deve ser usado sob orientação médica. Tá? Então, a gente precisa conversar com os nossos pacientes idosos sobre a utilização de medicação que melhora o desempenho sexual ou que prometem melhorar. Se necessário, a gente pode orientar o uso de lubrificantes, tá? Porque os lubrificantes podem aí facilitar a penetração e tornando a penetração um pouco mais prazerosa. Isso no caso das mulheres, tá? Porque as glândulas, elas sofrem uma involução. Elas ficam ali ressecadas e elas param de produzir a lubrificação necessária. Então, a gente entra ali com o lubrificante. O mais utilizado é o óleo Johnson, tá? Porque ele é natural, dermatologicamente testado, não altera o pH da vagina. A mulher não sente desconforto em entrar numa farmácia e comprar um óleo mineral Johnson. Ela não sente desconforto em alguém chegar na casa dela e ver lá na prateleira das coisas, dos objetos pessoais dela, um óleo Johnson. Então, assim, ele não levanta suspeitas. É a primeira escolha de nós profissionais da área da saúde depois de uma consulta dessas. Né? Fazer exames para saber como é que está a saúde, porque muitas vezes, gente, o desempenho sexual ele pode estar relacionado a algum problema de saúde, então você tem que fazer exames de rotina, né? Hoje em dia você encontra aí mulheres com baixa libido, as mulheres estão com 25, 30 anos, isso não é normal, quando ela está com 40, 50, 60 também não é normal. Então, tem que ser verificado, pode ser alguma causa orgânica, como, por exemplo, uma carência nutricional, uma carência nos hormônios, né? E isso aí tem remédio, a gente consegue repor isso aí e melhorar o desempenho e atividade sexual dessa pessoa que é considerada, né, ali uma pessoa idosa e que a partir de agora ela não pode mais se submeter a esse tipo de prática. Eles também não podem esquecer, e a gente não pode deixar de falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Não é porque agora é idoso que não pega mais não, tá? O alto índice de infecções no público idoso é exatamente por isso, por essa dificuldade da utilização de preservativos, né? Então, a gente tem um alto índice de gonorreia, de sífilis, de HIV, de hepatite. Então, eles não podem esquecer de utilizar o preservativo, tanto masculino quanto feminino, para evitar as infecções sexualmente transmissíveis, né? Uma outra forma de prevenção aqui é a gente trabalhar sempre com as campanhas onde a gente consegue fazer a verificação através dos testes rápidos, tá? E a gente também não pode esquecer que a mulher, depois de uma certa idade, e que ela se diz não mais ter uma vida sexualmente ativa, que ela precisa, tá, fazer os exames de rotina, né? PCCU para verificar se ela tem câncer no colo uterino, mamografia, porque geralmente a mulher, quando ela para a atividade sexual dela, a vida sexual ativa, ela esquece que ela continua sendo um indivíduo, né? E o homem, na maioria das vezes, nem vai. Então, a gente não pode esquecer que o idoso, ele continua sendo uma pessoa e que existem patologias relacionadas àquele gênero que, através de uma consulta, né, a gente consegue resolver, minimizar os danos ou até mesmo retardar a sintomatologia, trabalhando aí com a prevenção. Tá? Então, quando a gente for fazer as ações de saúde, a gente não pode esquecer de verificar nos idosos também, principalmente os testes rápidos. E vocês vão ficar assustados com o alto índice de teste positivo no público da terceira idade. Embaixo a gente coloca aqui, ó, a lista pessoal e os endereços mais úteis para esse idoso, né? E aqui embaixo a gente tem os números de telefone útil para ele, como por exemplo, Agência Nacional de Saúde Suplementar, Corpo de Bombeiro, Disque Denúncia, na UP você liga no número 100,
tecla a opção 2 e denuncia algum maltrato em relação à pessoa idosa ou envia a mensagem para o denuncia@cedh.gov.br ou acessa direto o site e faz a sua denúncia. A denúncia é anônima. Tem também o Disque Saúde, que é um serviço gratuito que funciona de segunda a sexta, só não funciona nos feriados. Trabalha das 7 às 22, que é o número 136. Serviço de atendimento móvel, que é o SAMU, violência contra a mulher, o 180, site do Ministério da Saúde, e-mail da Coordenação de Saúde que relaciona a pessoa idosa ao Ministério da Saúde. Então, tudo isso aqui está lá na caderneta do idoso. E aqui atrás você coloca as anotações que você achou mais importante depois da sua consulta. Eu observei que esse idoso estava sem tomar banho, ou que a fralda dele estava suja há muito tempo. Você percebe ali que a fralda não foi trocada naquele dia, então você anota, né? Hoje, durante a visita, foi observado que o idoso estava assim, assim, assim. Você coloca tudo isso aí. E a caderneta do idoso, ela é um documento, e esse documento tem fé pública. Então, todas as informações que você colocar aqui, você deve se certificar que essas informações são verídicas, tá bem? Porque em caso, né, de uma denúncia, a primeira coisa que eles pedem é a caderneta do idoso para fazer uma avaliação, tá? No quesito Estatuto do Idoso e Estatuto da Criança, qualquer denúncia, alguém vai sair preso, tá? E geralmente é a família. Esses dias aqui no meu bairro tem um senhorzinho que eu faço uma visita para ele. Só que o cuidador dele já também é idoso. E toda vez que eu ia lá, só estavam os dois idosos na casa. E aí eu fui começando a fazer várias perguntas e intervenções e sempre uma desculpa esfarrapada que a senhora me dava, né? E aí eu fiz a denúncia. E o Ministério Público veio, a assistente social veio, e aí foram achando os familiares, né? E aí nós descobrimos que assim, aquela idosa e aquele idoso, toda a verba deles era para ajudar os netos, né? Tinha um neto fazendo curso de não sei o quê, o outro fazendo curso de não sei o quê, mas ninguém ia lá ajudar os dois e os dois moravam sozinhos. Depois da denúncia, uma das filhas dessa senhora foi obrigada a vir morar com eles para ser a cuidadora, né? Porque eles foram processados por abandono de incapaz. Então, toda vez que você observar um idoso em situação de risco, denuncie. E se você tem um idoso na sua família que é teimosinho, né? Porque a gente tem idoso teimosinho em casa, que é teimosinho, que não aceita morar com ninguém, ou que nenhum parente more com ele, fica de olho, porque é qualquer denúncia de vizinho e vai toda a família responder processo por abandono de incapaz. Alguém tem alguma dúvida com relação ao material de hoje? Então encerramos a nossa aula de hoje. Nos encontramos... Eu sei, Maria de Fátima. Nós nos encontramos na segunda-feira, no mesmo horário, tá? Vou encaminhar a atividade para vocês hoje ainda, no máximo amanhã pela manhã. E aí vocês terão até a segunda-feira para me devolver. Desejo a todos uma ótima tarde.